Juízes 15, os versículos 14 até o 17. Disse assim o texto: Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão e a tomou, e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Somente até aqui a leitura do texto. Um texto bastante conhecido para quem já é mais maduro na fé. É claro que o crente mais novo talvez não tenha muito esse contato com essa história, com esse relato bíblico. Um personagem bíblico que Deus levanta em um momento difícil da nação de Israel. Um momento quando a Bíblia disse que Israel havia voltado a pecar, porque Israel teve muitos altos e baixos. Em alguns momentos, por conta de dificuldades, Israel se humilhava ao Senhor. E em outros momentos, como consequência de uma ação que refletia a dificuldade, então Israel se levantava, pecava, levantava. E eu, orando ao Senhor, e já vem alguns dias com isso no meu coração, pensando no momento que a nação brasileira vive, um momento quando algumas necessidades se apresentam à igreja. Eu tenho dito constantemente, e você é minha testemunha, a dificuldade que a nação brasileira vive, eu vou ater-me à nação brasileira, é um reflexo da dificuldade da igreja. Esse problema que o Brasil está vivendo de corrupção lá nas elites, lá no âmbito do governo, é um reflexo de corrupção na igreja. É um reflexo de povo corrupto lá fora, mas povo corrupto dentro da igreja. Não é outra coisa. Quando eu olho para muito do que acontece no meio da igreja, eu sei que esse mal que está se praticando dentro da igreja vai refletir lá fora. Vai refletir lá nas elites. A corrupção tem que ser extirpada do meio da igreja, do meio do povo de Deus, para que se faça cumprir o que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, e luz apagada não tem função, não serve, é inútil. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais serve senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, quando eu olho para o mundo lá fora, as pessoas do lado de fora da igreja, apontando para quem está dentro da igreja e perguntando: agora pode? Ah, mudou? Não, não mudou nada. O sal se tornou insípido. A luz se tornou deficiente, esmaecida. E vai refletir lá. Mas eu tenho, até com uma boa admiração,
prestado atenção que alguns líderes da igreja, não estou fazendo referência à instituição A ou B, eu estou falando que algumas lideranças da igreja parece que despertaram. Isso é bom, porque há um clamor, há um pedido que a igreja faça uma campanha de oração, que a igreja se mobilize no sentido da oração. Tenho visto isso por ali. E você vê nas redes sociais, e, enfim, nos programas de rádio e televisão, muitos líderes chamando a igreja: olha, temos uma campanha de oração que dura de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. Há uma série de campanhas de oração, e eu tenho visto que esses líderes das igrejas, das denominações, chamam o povo para a oração, trazendo a reflexão do texto que disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7:14, se eu não estiver equivocado, é isso, né? Mulheres, me ajuda aqui, sua cabeça é melhor do que a minha. Por isso é bom ser jovem, viu, pastor Elias? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus dizendo. Agora preste atenção, as lideranças estão chamando para a oração, usando esse texto como âncora para afirmar o pensamento, para estabelecer a ideia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eles usam orar, mas o texto começa: se humilhar. Esse elemento da humilhação tem sido tão complicado, porque as pessoas se tornaram poderosas demais. O tal do evangelho da prosperidade impetrou na mente dos crentes do século 21 que somos poderosos, que somos prepotentes, que somos soberanos. E aí perdemos o sentido do termo humilhar. E já não queremos que alguém nos diga que devemos nos humilhar. Não queremos que ninguém nos diga que nós corremos sim o risco de sermos perseguidos, de sermos torturados, de sermos maltratados. Não queremos correr esse risco e ninguém nos deve alertar. Mas o texto, quando chama para a restauração, está dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, e buscar a face do Senhor não está aqui nessa altura. Buscar a face do Senhor está um pouquinho mais embaixo. Para se encontrar a face do Senhor, você precisa fazer um chá. Que chá é esse, pastor Oceano? Chá de bolacha de joelho e raiz de Jessé. Esse é o chá. E esse é um chá complicado, porque requer esfregar a bolacha do joelho, macerar a raiz de Jessé, sabe, prostrar-se, derramar-se, clamar humildemente. Mas o tipo de oração e de vigília que se faz por ali é falsificado, com um monte de cantorias, com um monte de canhões de luzes. E o Senhor está esperando uma reação diferente do seu povo. E se converter dos seus maus caminhos. E aí o Senhor veio falando comigo: não adianta eu, o Oceano, ficar procurando o defeito que alguém esteja cometendo lá fora. O Espírito Santo propõe a nós aqui, agora sim, dentro da instituição Beth Shalom, uma diferença. Deus tem falado conosco de diversas maneiras, diversas vezes, várias vezes, requerendo de nós uma ação, de nós aqui, nós, povo de Deus. E eu tenho procurado enfatizar isso. Estou procurando fazer com que a sua mente se abra para entender o que Deus está esperando de nós. E me veio ao coração esta situação aqui. Um homem chamado Sansão, que vai nascer em meio às circunstâncias difíceis da nação de Israel. 40 anos Israel sendo subjugada por filisteus, a ponto de eles mesmos dizerem: os filisteus nos dominam.
Eles já se acostumaram com aquela situação. Se tornaram como um rebanho à mercê do matador. Um rebanho sendo conduzido para a morte e estava bom desse jeito. E de repente tem uma mulher trabalhando. A Bíblia não cita o nome da mulher, mas o nome do esposo era Manoá. Essa mulher está trabalhando, está cuidando dos seus afazeres e aparece para ela um personagem, ela vê apenas um homem, mas a Bíblia vai dizer que era o anjo do Senhor, e esse homem disse, olha, ela era estéril. Ou seja, a madre era cerrada, ela não gerava filhos. Mas o anjo do Senhor disse para ela, você vai ganhar um nenê. Esse nenezinho vai começar a libertar o meu povo das mãos dos filisteus. E esse processo de libertação vai ter que começar no seu ventre. E para que o projeto aconteça, você, mãe, vai ter que cuidar-se. E aí o anjo dá umas ordens, estabelece umas normativas. Você não pode beber vinho, nenhum tipo de fruto da vide, você não pode beber nenhum tipo de bebida forte. Vai ter alguns cuidados. Quando a criança nascer, não pode passar navalha na cabeça, porque ele, capítulo 13, versículo 7, porque ele será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Diga comigo, desde o ventre até o dia da sua morte. Querido, olha aqui para mim, por gentileza. Eu não sei como é que você se vê na obra do Senhor. Muitos daqui não nasceram em lar cristão, em berço cristão, como é o caso do pastor Oceano, que nasci lá com 1 ano de idade, os meus pais aceitaram a Jesus. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento em que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso aconteceu porque você está inserido no projeto de Deus e é para até a morte. Não é para encerrar em um determinado ponto do caminho. É para você levar a efeito esse projeto até o dia que você morrer ou quando o Senhor chamar os seus. Essa mulher, quando ela ouve essa mensagem, ela corre para casa, conta para o marido. Claro que tem uma série de doutrinas aqui que eu não tenho tempo. Hoje é culto da Santa Ceia, nós queremos participar da Santa Ceia. Mas ela corre, conta para o marido, e o marido então ora ao Senhor e disse, Senhor, se foi o Senhor quem falou com a minha esposa, permita que eu possa ver também, eu também quero ter essa conversa. Sabe, quando Deus diz para a esposa uma determinada ação, um determinado modelo de existência, alguma coisa que vai acontecer, essa esposa precisa compartilhar com o seu marido, precisa contar para o seu marido. E esse marido então quer saber o que foi que Deus falou, como é que vai conduzir a situação. Deus tinha dito para a esposa, mas ele também queria ouvir. Nós gostamos de falar de projetos de Deus, gostamos sim ou não? Gostamos de falar de projetos de Deus. Ah, Deus tem um projeto. Gostamos quando chega um profeta e diz, olha, Deus tem um projeto na sua vida. Mas às vezes queremos que o projeto seja meu. Não quero compartilhar com o cônjuge, não quero que os meus filhos façam parte do projeto. Graças a Deus que eu tenho uma mente saudável nesse aspecto. E quando a gente casou, que a gente percebeu que havia um projeto de Deus, nós já fomos colocando os filhos no projeto. Os meus filhos são para a obra do Senhor, os nossos filhos são para a obra do Senhor. Quando eu vi a Chelinha batizando hoje, descendo as águas hoje, eu já fiz a minha mente sair correndo na frente. Os meus filhos são projetos de Deus. Aonde o teu filho vai eu não sei, mas as minhas netas, os meus netos são projetos de Deus. O que vai na sua mente? O que vai no seu pensamento? Ah, eu não consigo dominar o meu filho. Como é que o pastor Oceano conseguiu? Como é que o pastor Oceano fez para que os seus filhos não sejam, pelo menos, tão destrambelhados?
Eu fico horrorizado quando eu vejo filhos tão mal criados, tão mal educados. E a palavra mal educado quer dizer não foi devidamente educado. Isso quer dizer mal educado. Chamam palavrões de baixo calão para o pai, para a mãe. Exigem que o pai e a mãe façam coisas para eles. Eu vou em casas por aí, escuto o filho berrando: mãe, cadê meu chinelo? E a mãe diz assim: não sei, filho, vá procurar. Nunca um filho desse disse isso para minha esposa, nem pensar. Nunca um filho dos meus disse isso para mim. Se dissesse para mim, vá procurar, irmãos, acreditem, o laço comia. Porque eu tinha um compromisso com o Senhor, meu Deus. Eu queria saber o que Deus queria dos meus filhos. Sansão vai crescer dentro desse caminho. A mãe não bebe vinho, a mãe não toma bebida forte. Quando a criança nasce, não passa navalha. Era uma normativa de cultura da época. Por favor, entenda isso. Mas o Sansão, ele começa a crescer e começa a se envolver com as coisas. Porque chega um momento, e aconteceu na história de Moisés, chega um momento que a criança grita tão alto que você não consegue mais fazer ficar quieto, então você solta no rio. Coloca num cestinho e solta no rio. Sansão enamorou-se por uma moça que não pertencia ao povo de Judá, da qual ele era originário. Se envolve com aquela história e acaba gerando problemas. Alguém lá dos filisteus foi morto como consequência dos atos de Sansão. Eu não vou me ater à história, nem vou contar a história. Se você quiser saber, você lê depois. Alguém é morto, os filisteus ficam furiosos contra Sansão, matam a família da namoradinha. Agora, Sansão decide se vingar. Caça 300 raposas, amarra de par em par o rabinho das raposas, de cada duas raposas o rabo amarrado com uma tocha, e solta aquelas raposas com aquela tocha pegando fogo na época da colheita do trigo, no meio da seara. Queimou o trigo que já estava colhido, queimou o trigo que ainda não estava colhido, queimou as vides, queimou as oliveiras e incendiou tudo. E alguém perguntou quem foi? Sansão. Estava fazendo algumas coisas que não tinha nenhuma outra ocasião. Quem sabe a gente possa pregar também sobre os erros de Sansão, não é o caso para hoje. Mas agora os filisteus estão tão furiosos que levam um exército e cercam a tribo, cercam a localidade onde estão os descendentes de Judá. Cercam e começam a ameaçar, fazerem ameaças de morte. Querem saber aonde está Sansão. E Sansão estava escondido, o texto diz que estava escondido na fenda de uma rocha, certamente se abrigou em alguma caverna por lá. E diante das ameaças, os seus familiares, o seu povo, o povo de Sansão, promete aos filisteus: nós trazemos Sansão para vocês. Nós entregamos ele se vocês pararem de nos perseguir. E vai um grupo de familiares, de irmãos da família de Sansão, vão procurá-lo. E encontram ele. E ele então faz com que eles prometam que eles, os próprios irmãos, não irão matá-lo. Mas ele se deixa amarrar em cordas novas, e o texto diz que ele é amarrado em 2 cordas novas e é trazido para diante dos filisteus. Quando os filisteus veem que está chegando Sansão amarrado, o texto diz que eles ficam muito alegres, eles se regozijam. Os inimigos se regozijam quando eles pensam que você será derrotado. Deixe-me parar só um pouquinho aqui, irmãos. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, às vezes nós tropeçamos, muitas vezes tropeçamos. E quando isso nos sucede, quando isso nos acontece,
nós acabamos por pensar que não tem mais jeito, que Deus nos rejeitou, que Deus nos abandonou. Mas eu quisera lembrar uma palavra que nós dissemos agora há pouco. A promessa de Deus na vida de Sansão era: desde o ventre até o dia da sua morte. Vai errar, vai ter trombalhões, vai tropeçar algumas vezes, mas a promessa de Deus, ninguém pode tomar ela de você. A promessa de Deus na sua vida é efetiva. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando os filisteus se animam, o texto disse que aquelas cordas que amarravam as mãos, as cordas nas quais Sansão estava manietado, amarrado, cheio de nós, eu não sei como é que era o processo. Essas cordas se tornaram, como o texto diz, como linho queimado. Porque Sansão fez um pouquinho de pressão e as cordas se soltaram. E aqui entra aonde eu quero chegar nessa noite. O texto disse assim que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão de tal maneira que aquelas cordas se tornaram fraquinhas. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, que eu não conheço a vida de nenhum dos senhores. Eu não sei qual foi o processo que emaranhou a sua vida. Eu não sei qual foi a dificuldade que enredou você. A palavra enredar significa prender em uma rede. Eu não sei o que aconteceu, que causou um dano ao seu modo de pensar. Quem sabe fez você acreditar que para você não tem mais jeito. Mas quando você é projeto de Deus, e eu quero que você entenda que se você está nesse lugar, é porque Deus projetou algo para a sua vida. Vai chegar um momento que quando o inferno se alegrar, acreditando que você está derrotado, quando os filisteus se regozijarem por pensarem que você já era, então o Espírito do Senhor te dará forças, e essas cordas que agora estão te amarrando cairão por terra em nome de Jesus. Esses laços que hoje te aprisionam se desfarão em nome de Jesus. Aleluias. Povo de Deus nunca é derrotado para sempre. Você pode até perder umas batalhas, você pode até ter umas dificuldades, mas o Senhor está olhando para você e Ele está com vontade de te fazer apoderar de vitória, de fazer você apoderar de possessão de coisas grandes. Aleluias. Mas quando Sansão se livra das cordas que o amarraram, ele não sai correndo, ele não foge, ele não se entrega. O texto disse que apareceu a mão. Havia um exército de filisteus. Tem uma pessoa muito linda perto de você, diga assim: um exército. Fale bem alto: um exército. Sabe um exército de inimigos? Sabe um exército de filisteus querendo a tua derrota? Sabe um exército de demônios querendo o teu fracasso? Às vezes dá vontade de sair correndo, às vezes dá vontade de fugir, às vezes dá vontade de dizer: não aguento mais, fui, não quero nem ver. Graças a Deus que arrebentou as cordas, eu vou vazar. Sansão olhou, a corda quebrou, tá para mim. Tinha uma queixada de um jumento, e o texto diz que era uma queixada fresca. Olha aqui para mim, irmãos. Sansão era homem de guerra, Sansão era forte, mas o instrumento para ele guerrear não era nem a canela de um jumento. Sabe uma canela que pareceria mais um bastom? Se fosse a canela, pareceria mais um bastom. Teria pelo menos alguma semelhança com algum apetrecho de guerra dos dias da cultura de Sansão. Agora, você fazer uma guerra contra um exército inimigo com uma queixada de burro, de jegue, sei lá, é de jumenta que fala o texto, né?
Eu não sei nem se aquele negócio é muito fácil de pegar. Mas quando Sansão viu aquilo, ele disse: é com isso mesmo que eu vou matar esses que queriam me destruir até agora. É com isso mesmo que eu vou levar esses inimigos todos ao fracasso e à derrota. Você consegue imaginar isso? Consegue travar aí na sua mente uma imagem, criar ali uma batalha? Sansão sozinho, porque eu tenho certeza que os irmãozinhos, parece que eram 3.000 irmãos. Tem uns irmãos que na hora do pega, na hora da coisa braba, eles correm tudo. Eu me lembro que numa igreja onde eu estava pastoreando, alguém caiu endemoniado. As crianças, por curiosidade, correram tudo para perto. E os adultos só não saíram pela janela porque era muito estreitinho, mas quem podia vazar? Tem uns irmãos que estão com medo até da sombra. Tem uns irmãos que têm medo de fazer uma leitura bíblica. Tem uns irmãos que têm medo de fazer uma oração em voz alta. Tem uns irmãozinhos que têm medo de andar no corredor. Se for para fazer uma murmuração, se for para fazer uma intriga, se for para promover uma contenda, ali está pronto. Onde é que está o Sansão? Vamos procurar, eu entrego o Sansão para vocês. Vamos amarrar o Sansão. Era da família, era irmão. Vamos amarrar o Sansão, vamos entregar para os filisteus. Mas nesse momento aqui eu vejo Sansão sozinho, juntando uma queixada de jumento. O Senhor está chamando a nossa atenção nessa noite. Eu não sei qual é a tua queixada de jumento. Pessoas hoje, nesse culto aqui, o Senhor está quebrando as cordas. Nessa noite o Senhor está quebrando amarras, laços que te aprisionaram, imagens do inferno que vieram à sua mente. O Senhor está quebrando isso. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Mas quando as cordas caírem, não é para você correr, é para você usar a queixada de jumento que o Senhor pôs na tua mão. O que é que você sabe fazer? Pastor, eu sei ler a Bíblia. É o teu queixo de jumento? É com ele que você vai derrotar os inimigos. Pastor, eu sei fazer uma oração. Eu não sou muito bom de leitura, mas eu consigo fazer uma oração. É o queixo de jumento que o Senhor colocou à tua mão? Então hoje é para você apanhar esse queixo de jumento e começar a aniquilar filisteus. Eu me lembro quando Adriel e Daniel começaram aqui na igreja. 2 piazinhos desse tamanho, não cresceram muito, mas não eram bom nem de bateria, nem de baixo, nem de coisa nenhuma. Eram aprendizezinho, mas naquele momento era o queixo de jumento que Deus punha na mão de vocês. E eu me lembro quando eu lhe conheci, evangelista Daniel, entrou na igreja. Naqueles dias, o Senhor ainda estava meio amarrado numas cordas. Mas o Senhor, naqueles dias que eu lhe conheci, Ele começou a fazer com que o Senhor, o Daniel daqueles dias, estivesse se apoderando de Deus. E cordas começaram a se queimar, e laços começaram a se quebrar. Mas o Senhor colocou na sua mão uma queixada de jumento. E queixada de jumento não é para enfeitar a mão, porque se tem um negócio feio, é queixada de jumento fresco. Mas quando o Senhor coloca na minha mão, é para a derrota do inferno. Os irmãos que tocam e cantam. Eu tenho andado com os meus nervos à flor da pele, porque os filisteus têm se levantado em muitos lares, em muitas casas. Os filisteus têm tentado amarrar o povo de Deus. E muitos estão amedrontados, dizendo: eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como dirigir esse negócio, eu não sei como proceder para fazer acontecer.
E o Senhor está te chamando nessa noite para dizer: coloquei na tua mão uma queixada de jumento. Não tem necessariamente a ver com aparato de guerra, não tem necessariamente a aparência de coisa grande, mas é isso que o Senhor te deu, é isso que Ele pôs na sua mão. Pare de se queixar, pare de reclamar, pare de dizer eu não posso. Você ainda está amarrado, o Senhor vai queimar hoje nesse lugar essas amarras, mas o nome do Senhor precisa ser exaltado a partir da tua guerra. Quantos que não podem sentir uma dorzinha, que já o assunto do dia se vira a favor da enfermidade? Quantos não podem, ai meu Deus, o médico disse não sei o que agora pronto, o assunto do telefone, o assunto do WhatsApp, o assunto do não sei o que, agora é doença. Que tal se você pegar uma queixada de jumenta, que é esse dom que Deus te deu? Pastor, mas Deus não me deu dom nenhum. Como não? Ele te deu um balde de lágrima nos seus olhos para você derramar, e quem sabe essa seja a sua queixada. Derrame essa lágrima e derrote o inferno. Chore o que tiver que chorar, mas cai por terra o inferno. Graças a Deus que eu não te conheço. Graças a Deus que eu posso olhar só nos seus olhos. Mas há uma queixada de jumento à sua disposição. Aí Sansão derrota 1000 e canta uma canção. Ele disse assim: com uma queixada, um montão. Tem um montão de filisteu louco para morrer debaixo da tua queixada. Tem um montão de filisteu prontinho para serem derrotados, porque o Senhor está te dando autoridade. Basta você tomar a sua queixada. Isso que o Senhor deu para você, que eu não sei qual é. E aí ele repete. Ele já tinha matado 500, pelo que eu entendi. Ele disse assim: com uma queixada, um montão. Outro montão com a mesma queixada. Sabe, você venceu hoje, amanhã tem mais um monte, mas você continua vencendo, você continua vencendo, você vence outra vez, você vence de novo, porque o Senhor te dá autoridade. Amado Deus, amado Deus, amado Deus, oh Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo, aleluia, é no teu nome, é no teu nome que nós nos apoderamos das tuas promessas. É no teu nome que nós alcançamos a vitória. É no teu nome que a igreja se fortalece. É no teu nome que nós marchamos, que nós caminhamos, que nós vencemos, porque o Senhor nos deu vitória. Aleluia.